Ok, você venceu. Começando a ser história com o filme dos mais pedidos dos últimos tempos, Amadeus. Tell us about Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart? Este filme é maravilhoso, inclusive em eleições. Essas listas, eu sei que essas listas são essas listas. Mas esse filme aparece sempre nas listas dos melhores filmes da história. Amadeus, do diretor tcheco, naturalizado americano, Milos Forman, de grandes filmes, né? Não vou nem enumerar aqui um deles, mas eu gosto muito do Paul vs Larry Flint. Esse filme do Amadeus é feito com um ator que eu também amo de paixão, que é o F. Murray Abraham. E com o que faz o papel do Amadeus, que ficou desconhecido. E que ninguém sabe o nome dele. It's unbelievable. Tom Hills. Tá certo? O que mais Tom Hills fez? Ninguém mais sabe. Ninguém sabe. Tem gente, né, que fica famoso por um filme só e depois desaparece, né? Tem gente que fica famoso por um programa. O cara faz tem história, depois some, né? Acontece isso. Agora, o filme ganhou tudo. Melhor ator, com F. Murray Abraham. O próprio ator que faz o Mozart, que é o Tom Hills, também disputou o Oscar, o que é muito raro. Normalmente você tem até como ator principal e ator coadjuvante. Né, eu lembro até desse filme recente aí, Clube de Compras Dallas, né, que os dois atores disputaram em categorias diferentes, mas na mesma categoria é raro. Fora os outros prêmios todos, técnicos, fora os outros prêmios de outros festivais, é um dos filmes mais premiados da história. He is passionate. He burns with fire. He is an angel. He is a devil. Mas o Amadeus, galera, é sobre Wolfgang Amadeus Mozart, que foi um dos maiores compositores da história, flauta mágica, né, grandes óperas ele compôs, e foi um talento precoce, um talento que já começou com 4 anos de idade. Mozart. Teve um grande professor que foi o seu pai, Leopold Mozart, e o pai ensinou a ele, e aos 6 anos ele já fazia a sua primeira turnê. E aos 12 compôs a sua primeira ópera. Meu Deus do céu, eu com 12 anos, gente. Eu com 12 anos de idade, eu não conseguia cantar, tirei o pau no gato todo. Eu não conseguia cantar, algum momento eu esqueci a letra. Imagina você compor. Interesting about it is this sudden change of rhythm from 3 into and this. I think for somebody who is 5 years old and 3 months, this is quite a highly developed composition. Mostra todo esse talento, mas mostra um Mozart também diferente, né? Um Mozart muito mais alegre, muito mais lascivo, né? Correndo atrás da mulherada, com uma gargalhada peculiar. E a história não comprova exatamente isso. Não que ele fosse uma pessoa taciturna, não que ele fosse uma pessoa sóbria, né, solene, mas ele não era aquela coisa caricata que o filme mostra. I think Forman's Amadeus was a fascinating film, but I was outraged because it was so inaccurate, factually. But what seems to me fundamentally true about the movie is that it presents Mozart as not just a lively person, but as essentially a performer. So that when Mozart is presenting himself to a court, he's performing. When Mozart plays, of course, he is performing. When Mozart lives his life, he is performing. But more important than that, as a creative artist, Mozart is performing. Esse filme, ele foi inspirado numa peça feita pelo Peter Shaffer, e que o Milos Forman foi assistir, adorou e resolveu fazer o filme e convidou o Shaffer para ser roteirista do filme. Ele mostra uma suposta rivalidade, né? Um compositor muito famoso que existiu de fato, Salieri, que era inclusive o compositor oficial da corte de Viena. Tem cenas que são simplesmente geniais. Uma delas é que o Salieri teria
feito uma marchinha, uma composição para receber o Mozart na corte de Viena. E o Mozart senta no piano e altera completamente a marchinha do Salieri. The rest is just the same, isn't it? It doesn't really work, does it? Did you try? Shouldn't it be a bit more? Or this? This? Yes. Better? What do you think? Isso tudo é, na verdade, fantasia. Não é verdade isso. Essa rivalidade, essa irascibilidade de Salieri não era verdade. Ele nutria até uma certa admiração pelo Mozart, mas é inegável que quando você tinha, né, um sujeito como Salieri, que era uma figura importantíssima, que foi professor de grandes figuras como Beethoven, né? E aí aparece o Mozart, que era um talento à frente do seu tempo, ou seja, ele altera o que você tinha como o normal, né? Por isso o Mozart vai ser visto como um gênio. Mozart hat ja in diesen 1780er Jahren auch Kritik gefunden. Und zwar erhebliche Kritik auf verschiedenen Bereichen. Also im Punkt der Oper wurde ihm immer wieder vorgeworfen, dass der Orchesterpart zu schwer ist, also zu dick, zu überladen, ne? Zu viele Noten. How shall one say, Director? Too many notes, Your Majesty. Exactly. Very well put. Too many notes. I don't understand. There are just as many notes, Majesty, as are required, neither more nor less. O próprio filme também tem uma questão que mostra muito essa diferença entre eles, que é o fato do Salieri ser muito religioso. Do Salieri, por exemplo, ser temente a Deus, de dizer o tempo todo que nunca tocou numa mulher a vida inteira, e que por isso Deus lhe dava o dom para ser um grande maestro, um grande compositor, enquanto que o Mozart, lascivo, pegador, né, na esbórnia, seria maior do que ele, e Deus não via isso. God was seeing through this little man to all the world. Unstoppable, making my defeat more bitter with every passing bar. Isso também não é verdade, porque o Salieri teve 8 filhos, né? Na história real, na vida real ele teve 8 filhos. Então esse papo de nunca tocou numa mulher, pelo menos ele tocou 8 vezes, né? O filme começa com o Salieri no hospício, né, falando com um padre. O Salieri se sentindo culpado por ter encomendado o Requiem, né, o Mozart estava duro, precisando de grana. Há uma encomenda em que não se revela quem é, e esse Requiem seria do próprio Mozart. I have come to commission work from you. What work? A mass for the dead. What dead? Who is dead? E, na verdade, o Salieri, no hospício, nas confissões com o padre, ele começa dizendo que ele matou o Mozart, que foi ele que fez isso. Ostinato on A, like this. Next measure's rising. Do you have it? Yes, I Show think me. so. It's wonderful. Yes. Go on. Mas isso, evidentemente, não é verdade. As versões da morte do Mozart são múltiplas, mas não se sabe exatamente qual foi o mal que levou esse gênio da história em 1791, aonde estava já acontecendo a Revolução Francesa. Inclusive, galera, um detalhe bastante curioso é que o Mozart era maçom, né? E que a flauta mágica, que é uma das maiores composições do Mozart, foi encomendado pela própria maçonaria.
maçonaria que inclusive fez parte, né, de uma forma muito presente do iluminismo, no próprio iluminismo. É o século das luzes, é o século das novas ideias, da crítica ao antigo regime, da crítica ao poder absolutista, ao poder da igreja, crítica ao mercantilismo. É quando você tem novas formas de pensar, filósofos brotam de todos os lugares, como figuras como Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu. E o Mozart não deixa de ser um produto desse tempo. Tanto é que sua música é uma música que podemos considerar revolucionária, uma música à frente do seu tempo, uma música que mexia com o que tinha na época, com o establishment, com o status quo. 10 minutes of ghastly scales, arpeggios, whizzing up and down like fireworks at a fairground. E o Salieri morreu rico, raridade na época, por um compositor que tinha os músicos para viver só da música, eles precisavam ralar, né? Mas é interessante que canta uma música do Salieri aí, fala a música do Salieri aí. Não, o próprio filme mostra isso no início. Na confissão do Salieri com o padre, ele toca algumas composições dele, Salieri. E o padre, tipo, ele toca uma, o padre, não. Toca duas, não. Aí toca três, não. Aí na quarta ele toca tam, 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 tam. Yes, I know that. Oh, that's charming. I'm sorry, I didn't know you wrote that. I didn't. That was Mozart. O Mozart morre muito cedo, ele morre com 35 anos de idade em 1791. Ele tem problemas com relação às suas últimas óperas que não tem grande aceitação popular, isso é uma coisa impressionante, e só depois de morto é que ele vai ser reconhecido como um dos maiores compositores da época. The doctor came after he'd finished at the opera and ordered cold poultices to be placed on Mozart's burning head, which however affected him to such an extent that he became unconscious and remained so until he died. His last movement was an attempt to express with his mouth the drum passages in the Requiem. E é inclusive um filme que por mais que seja dos anos 80, a produção é tão bem cuidada que parece um filme feito esse ano. Né? Tem muito filme que você olha assim, dos anos 80, tem um acabamento diferente. Não, o filme ele é perfeito, ele beira a perfeição, eu acho, para mim seria um dos maiores filmes da história. E sobre a história dos maiores compositores e da história, que foi justamente Mozart. Galera, não deixe de se inscrever no nosso canal, Cine História está aí para novos desafios, novos filmes, novas propostas, o que você quiser, manda no YouTube. A galera pediu Amadeus, nós gravamos, o filme que você quiser, o filme que você sentir falta, pode colocar. Mas galera, por favor, se você gosta do nosso trabalho, falando na boa mesmo, por favor, se inscreva, porque pra gente é muito importante, é muito legal e saber que tem gente assistindo e por isso é a razão do programa já ter mais de um ano e eu espero que dure mais anos ainda. Normalmente não termino de uma forma tão sentimental, mas hoje eu estou sentimental, eu sou uma pessoa canceriana. Um beijo na alma, um beijo de luz no coração de cada um. Tchau, tchau.